Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com a Andressa Silva Jardim, ela que está em terceiro lugar para o cargo de analista de planejamento e orçamento, especialidade de tecnologia da informação no concurso CEPLAN Roraima. Andressa, quero agradecer a sua disponibilidade e vim aqui para São Obrigada. Paulo. Eu vi que você já chegou com mala, veio direto do aeroporto para Do cá para aeroporto poder direto pra conversar com cá. a gente. Então, obrigada pela sua disponibilidade. Eu veio para essa entrevista, mas não tão somente. Teremos um final de semana de eventos aqui, inclusive o Baile dos Primeiros. Então, muito obrigada pela disponibilidade. Parabéns pela conquista, pódio no concurso. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, ou falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Bom dia, pessoal. Sou Andressa, sou de Boa Vista, Roraima. Concluí a minha graduação em Sistemas de Informação, após aí 10 anos enrolando na faculdade para concluir. E aí resolvi direcionar meu trabalho, né, para o funcionalismo público e apostar na carreira na qual eu escolhi no ensino superior, né? E quando que foi essa guinada? Quando que você decidiu e iniciou de fato os estudos para concurso público? Na setembro de 2020, no auge da pandemia. E aí meio que eu abandonei o emprego anterior que eu tinha, depois de quase 6 anos trabalhando como bancária. E o pico de tudo, do momento e da insatisfação também pessoal, profissional, eu resolvi mudar a rota, né? E apostei aí nessa questão dos estudos. E aí em setembro de 2020 eu passei de fato a estudar e tentar uma aprovação e tentar entrar num mercado onde eu conseguisse ter uma qualidade de vida, num sentido de não ter, como é que eu posso dizer, vista a minha camisa e me entregue a sua alma, mais ou menos nesse sentido. E no concurso do CEPLAN foi sua primeira aprovação? Já tinha passado por essa experiência antes? Na verdade, foi a aprovação, assim, né? Acho que é a terceira, mas dentro dos classificados, a segunda. E imaginavam, pode, o terceiro lugar? Não, não imaginava, não imaginava mesmo, porque inclusive a prova, quando eu fui realizar a prova, foi bem conturbado mesmo, o estresse estava a mil, a redação, como sempre, eu tive muita dificuldade, não consegui concluir o raciocínio da redação e marquei questão errada na hora de passar para o gabarito, foi um desespero total. O que eu lembro é que eu fui a última pessoa a sair da sala quando o sinal tocou, né, do término da prova. Eu ainda estava tentando concluir o raciocínio na redação. E entreguei e saí da sala desabada. Pensando, qual vai ser o próximo? Esse não deu. Esse não deu. Dadas as circunstâncias do momento e tudo, da pressão de não conseguir estar plena ali ou tranquila para fazer a prova. E aí, no final, saiu meu nome na lista dos aprovados e ainda em terceiro lugar. Então, deixa eu ver se não tem ordem alfabética, né? Às vezes. Mas estava ali realmente, pode, terceiro lugar. E em que momento da sua preparação que você conheceu a estratégia concursos? Nesse período que eu decidi, que mudou a chavinha, um amigo fazendo caminhada, encontrei com ele. E ele já nessa batida de estudar e com foco também para a área policial, foi ele que foi a sementinha e que me incentivou muito e durante muitos meses foi um apoio assim fundamental. Hoje ele está na Polícia Militar de lá do estado e foi a partir dele que ele me apresentou a estratégia e a princípio eu joguei no YouTube e assisti uma aula do Thales, de Direito Administrativo. E eu fiquei encantada, apaixonada pelo fato da questão da didática, do professor apresentando o conteúdo, da interação dele. E aí eu acho que foi o
o que acabou, assim, como é que eu posso dizer, me dando um estímulo maior. E aí, de tanto ele falar, o meu amigo falar e tudo, eu fiz a assinatura do Estratégia e é a única plataforma, o único centro assim, de estudo com o material que eu utilizo. Apesar de eu, em um outro momento, eu ter utilizado um sistema também de questões que não era do Estratégia, mas o único conteúdo assim foi de fato do Estratégia. Você comentou que iniciou, né, assistindo uma videoaula, mas depois, já sendo assinante, sendo aluno, sendo aluna, a sua base foram os PDFs, foram as videoaulas, chegou a utilizar outras ferramentas também? Era tudo, tudo. Porque assim, a princípio, eu via muito as videoaulas. Acho que pelo fato da interação do professor, meio que chama a atenção. E aí depois eu passei para os PDFs. Então eu ficava revezando. Tipo, o conteúdo da minha área, que para mim já é um pouquinho mais fácil a assimilação, então eu ia mais pelos PDFs. Já na parte do direito, que era o primeiro contato que eu estava tendo, eu via mais a videoaula. Então eu revezava em todas essas opções. E aí, quando as questões, fazia apenas as questões dos PDFs. Mas aí eu tenho o hábito de fazer a correção, né, com as respostas lá escritas. E aí a questão que eu tinha dificuldade e que mesmo tendo lá o comentário do professor eu não conseguia compreender, aí eu ia para um sistema de questão, tentava ver um posicionamento de algum outro professor para ver se a forma, né, como ele se expressava, conseguia me dar mais clareza. E Andressa, pelo que eu entendi, então, você deixou o emprego e pôde se dedicar integralmente aos estudos para concurso público, ou precisou conciliar com outros projetos pessoais? Sendo assim, era quantas horas diárias de estudo para concurso? O que mudava no pré-edital, no pós-edital? Tá. Eu resolvi abandonar de vez. Não tinha mais condições de manter a rotina, a vida que eu tinha. Então, eu saí do emprego e eu consegui ter recursos para só me manter estudando. E o estudo também foi uma forma de eu me autocuidar, porque eu também não tinha condições e não queria voltar para o mercado de trabalho. E dadas as experiências que eu tinha, se eu fosse procurar um emprego, teria que ser com vendas nessa mesma área, que é o que eu não queria mais. Então, durante esse tempo todo, eu só estudei. E dada a rotina frenética que eu já tinha no emprego anterior, então eu seguia a mesma batida. Eu estava desempregada, mas eu não gosto de colocar para mim o rótulo de concurseira. Eu estou estudando para concurso, para meio que me dar uma limitação assim na minha mente, para entender que apesar de ser algo incerto, mas é algo que eu estou fazendo um planejamento, em X tempo eu já quero alcançar esse objetivo. Então eu levantava cedo, tomava meu café, 8 horas da manhã eu já sentava, e eu consigo manter um ritmo de estudo de ficar 1 hora. O meu limite é 1 hora, estudando e conseguir manter a minha atenção. Então, eu estudava por 1 hora, levantava, ia ao banheiro, no máximo 10 minutos, voltava, estudava de novo. Meio-dia encerrava, ia almoçar, 2 horas voltava e seguia nessa batida até as 6 horas da tarde. Então, daí umas 8 horas por dia, de segunda a sexta. Mas também tinha dia que eu não conseguia manter nesse ritmo, então eu acabava antes e ia fazer atividade física, que foi fundamental, justamente com esse meu amigo, que foi meu estímulo. Então, todo dia era sagrado, a gente estava junto, a gente estava correndo, trocando informações também de concursos, mantendo ali a motivação. E aí, aos sábados, eu diminuía a carga horária, então ia até 6 horas, por aí. E no domingo, eu tentava fazer uma redação, simular a redação, que o meu grande problema é na escrita. Conseguir me expressar, as ideias eu consigo ver em mente, eu quero falar disso, daquilo, justificar isso, explicar aquilo,
mas na hora que chega na hora de pegar a caneta e encostar a caneta no papel, trava total. E, inclusive, que eu tô com uma expectativa muito grande de conhecer a professora Janaína Arruda, que foi uma pessoa, assim, apesar de nunca ter tido contato nenhum com ela, foi algo, assim, que eu só tenho a agradecer. Porque eu lembro que em uma das provas que eu fiz, eu assisti a revisão de véspera dela. E teve um momento, assim, que ela falou. Alguém, né, mandou um comentário. Professora, me ajuda. Se eu, na hora eu travar, não consegui, o que eu faço? A forma como ela falou mete o louco, mas você não vai sair de lá. Você vai fazer a redação, você não vai abandonar. Então, isso dela eu tenho muito forte em mim até hoje. Tanto é que toda a redação que eu faço, eu lembro dela, das palavras dela. E eu já perdi o raciocínio. Eu acho que assim, a redação é uma parte muito importante do certame. Eu acho que há uns 10 anos atrás era só um complemento, mudava muito pouco a classificação. Hoje, se você não faz uma boa redação, você pode ser eliminado do concurso. Sim. Então, você precisa ter um equilíbrio. Redação virou mais uma matéria a ser estudada, não é só chegar lá, eu escrevo bem, você tem que saber os conectivos, você tem que saber a estrutura que a banca pede, não é só saber sobre o assunto para não correr o risco de você escrever de mais ou de menos. Isso. Né? E assim, a Janaína é uma pessoa ímpar que você vai ter a oportunidade, sim, de conhecer no baile, de conversar com ela pessoalmente, não só ela, mas todos os professores. E nessa questão da redação, como ela mesma fala, tem a Adri também, a Adriana Figueiredo, que me tirou muitas vezes da lama, como ela fala. Não é inventar roda. Quando você está estudando para o concurso, depois de um certo tempo, você começa a pegar as nuances que está envolvida, as pegadinhas, né? Você começa a compreender de fato o que aquela empresa ali contratada, a banca, qual é o estilo dela de fazer. E não tem por que você querer inventar, fazer algo diferente, principalmente na redação. Tem um script, tem os professores, a Janaína enfatiza muito isso, porque das provas que eu fiz, boa parte foi CESP. Então, ela é especialista no CESP. O que ela falava, eu seguia. O esqueleto que ela propôs, eu segui direitinho. O que muda ali é a ideia que eu quero transmitir, a resposta que eu quero dar para aquele caso ali que está sendo solicitado na prova. Se depois de um tempo, de tanto eu fazer redação, já estiver enfadada de usar os mesmos conectivos, né? Aí eu tento mudar, usar uma outra palavra que dê uma outra ideia. Mas até lá é roteiro. Tem a forma certa de você introduzir, de você apresentar a introdução, a forma certa de você apresentar os seus argumentos, uma forma já bem estruturada de você concluir. Então, nesse sentido, se você seguir direitinho, que de fato os professores, né, que eu posso dizer que são as autoridades mesmo nessa questão do ensino, de como ensinar, você consegue ter um sucesso assim, menos sofrido. Agora, mata minha curiosidade, né? No concurso CEPLAN, a redação te manteve, te jogou para cima, ou fez você cair algumas posições? Olha, a redação, como foi meio que o estilo tiro, porrada e bomba, só vai. Eu não fiz rascunho, eu já fui direto para a folha definitiva. Então, o que eu lembro é que da pontuação, que eu acho que a redação valia 100, inicialmente eu comecei com 80. Mas aí eu desci, eu acho que foi para casa dos 60, foi para casa dos 50, não lembro mais exatamente. Mas foi por conta dos erros de ortografia. Tive muitos erros e eu acho que pelo fato também do fechamento. E eu tinha um receio também, porque era estudo de caso. Era bem específico da minha área. E eu nunca tinha feito. Era mais uma abordagem geral, né? E
Mas o tema que caiu era um tema que eu já conhecia e eu consegui responder. Consegui fazer a redação. Mas o que de fato mesmo eu consegui me classificar, foi recurso de questões. Eu acho tinha uma questão muito específica que estava no material, no PDF dos exercícios, e a pergunta que caiu na prova não foi exatamente as mesmas palavras, mas era a mesma questão. E era até a respeito de nota de empenho, se eu não tô enganada. Mas o CESP, que foi a mesma banca, tanto da questão do PDF quanto da prova, foi o CESP, ele se contradiz totalmente. Deu uma resposta totalmente diferente da que ele já tinha utilizado em prova anterior. E eu lembro que eu pedi recurso dessa questão, pedi recurso também de outras questões. Tinha questão lá que eu lembro que eu abri um recurso, depois eu parei para ler, eu não tinha nem pé nem cabeça. Mas vai desse mesmo jeito. A banca não dá trabalho para a gente estudar, pois eu vou dar trabalho para a banca também para corrigir as questões. E eu acredito que outras pessoas também entraram com recurso, mas foi de 3 ou foi 4 questões que eu consegui ganhar na área de conhecimentos gerais. Porque se não tivesse as questões, eu não teria. A banca não estudou pelo nosso material, acabou errando, né? Então, aí tem mais esse outro detalhe. Não é só simplesmente você se dedicar a afinco e fazer a prova. Tem todo um rito ainda, um certo estresse após a prova. Porque edital não é a lei do concurso. Então, tem muitas coisas que, se você não ficar atento, se você não brigar, a própria banca se contradiz, não segue o rito em procedimentos, em etapas do concurso corretamente, principalmente não segue, muitas das vezes, o cronograma corretamente. Então, ainda tem todo um certo estresse ainda após a prova. E até sair lá a homologação, ou a lista lá da nomeação, pelo menos para mim ainda não é jogo ganho. Ainda tem muita coisa que pode acontecer ainda. E uma coisa que você falou sobre a sua preparação, voltando um pouco, né, que você não consegue ficar ali sentada, concentrada mais de 1 hora. E nesse intervalo que você dá, quando você retoma, você troca a matéria, você segue um cronograma, você faz ciclos, como que você fez para montar? O que você ia estudar no dia? Era de acordo com o seu humor? O que eu quero estudar agora? Não. Na primeira vez que eu estudei, que foi de fato, eu fiquei 8 meses de fato nessa batida, era 4 matérias por dia que eu estudava. Então, por exemplo, informática, contabilidade de manhã, e aí vinham as matérias do direito no período da tarde, mas sempre 4 no dia, sendo que contabilidade e informática era lei, de segunda a sexta-feira. E aí eu rodava as matérias de direito no período da tarde. E assim eu conseguia ir crescendo, né, no conteúdo, abarcando todas. Né? E eu não consegui fechar o conteúdo que eu me propus a estudar, mas eu consegui ter acesso, né, ver bastante conteúdo e ter uma visão assim um pouco mais ampla para poder fazer a prova. E depois desse período, 2021 eu não consegui retomar. Aí foi quando em 2022, na verdade foi em dezembro. Em dezembro do ano passado, que eu tinha feito a minha inscrição para o concurso, só que dado situações assim mais pessoal, eu não estava conseguindo ter cabeça. Aí depois do Natal, meio que veio uma virada de chave de novo. E aí foi quando foi desespero total. Eu tô no mar, não tenho boia, eu sei nadar, mas tô ficando cansada. Então, passei a acordar de madrugada, porque segui a dica também de um amigo de tentar mudar a rotina para ver se eu conseguia ter um rendimento melhor. Então, eu passei a acordar na madrugada e, tipo, umas 4h30, 5 horas eu já estava sentada estudando.
Mas aí também eu só conseguia ir até umas 4, 5 horas da tarde. Depois a minha cabeça já estava a mil. Não conseguia raciocinar para nada. E aí a única forma de eu aliviar a tensão era a atividade física. Então, pegar minha bicicleta e ia rodar pela cidade. Pedalava de 1 a 2 horas, voltava já exausta, mas também a mente totalmente recarregada e já pronta para o dia seguinte. E aí, nessa prova em específico, no Daceplan, eu usei só aqueles PDFs, eu acho que tem as marcações dos aprovados. Foi o único conteúdo que eu estudei. E eu ia tentando fazer aquela leitura mais rápida possível e focava, que tem os grifos, né? Então, esse foi o único material que eu estudei. E como eu fiquei nesse ritmo meio alucinado, quando eu fui fazer a prova, então o conteúdo estava muito fresco ainda. E eu não pensava em mais nada a não ser essa prova, até porque já não tinha mais outra opção, porque eu estava de fato sem trabalhar já há muito tempo, todas as minhas reservas já tinham se exaurido e foi desespero total mesmo. E tanto é que depois da prova, meio que pegaram uma borracha e passaram assim na minha mente, porque eu já não lembrava mais de nada. Mas nessa prova em específico, o ritmo foi esse. Foi como você disse, né? Tiro, porrada e bomba. Mas no final deu tudo certo. O que rendeu não só a aprovação, mas o pódio, rendeu o convite para o baile. Como que foi quando você recebeu o convite? Achou que era trote, né? Já viu, já sabia do baile, já ficou toda empolgada? Eu achei que era trote. Tanto é que eu nem respondi. Eu acho que depois de alguns contatos... Não, depois que eu recebi a confirmação da passagem no e-mail, aí eu fui lá no WhatsApp, a mensagem está aqui, então é verdade. Tanto é que eu fui responder. E aí foi que, de fato, meio que começou a cair a ficha. E, assim, a princípio, foi uma sensação, assim, meio que um certo estranhamento. Meio que, é sério? É verdade. Vai pra São Paulo com tudo pago? Até então não sabia, mas pro show do Alok. É verdade esse convite, mas depois começou a crescer uma expectativa muito grande, um entusiasmo e, de certa forma, um vislumbre. Eu acho que só a oportunidade de ter um contato, assim, pessoalmente com os professores, que são pessoas que me acompanharam durante meses e meses, e muitas das vezes o estímulo, a motivação para continuar ali naquela batida veio deles. Não do momento ali que eles estão dando o conteúdo, mas no momento que se desligam disso um pouco e dá uma palavra de conforto pro aluno. Isso é muito importante, pelo menos para mim foi muito importante. Eu lembro do Rodolfo, o Rodolfo Bracioli, que eu acompanho também alguns grupos dos professores no Telegram, que eu acordava, tinha dia que eu não conseguia dormir, não tinha um sono bacana. Aconteceu uma vez de eu acordar na madrugada, o cara tá lá no Telegram respondendo os alunos e, tipo, na maior energia, sabe? E isso de ver tem um significado muito grande para mim. Foi uma força, assim, que foi fundamental. E agora, estando aqui, ter essa oportunidade de ter esse contato, para mim já valeu essa viagem toda. E ainda mais esse bônus, que é essa festa, essa comemoração para todos. E mais a atração principal também é meio que surreal. De fato, dá assim a sensação de que eu sou uma pessoa especial, de que eu mereço estar aqui e de que toda a dificuldade, né, o esforço, o empenho que foi dado, a energia que eu desprendi nesse período todo, apesar de que eu acredito que ainda tem muita coisa ainda pela frente, né? Oportunidades eu acredito que virão e
esse reconhecimento, sabe, é só agradecer. Do fundo do coração mesmo, só agradecer. E ainda tô meio que vislumbrada ainda. Vamos ver amanhã, e não precisa se achar especial, não. Você é especial. Obrigada. Eu sempre falo assim, como você disse, é uma dedicação ímpar dos professores, né? De estar ali se dedicando a todo momento, sempre disponível. É claro que eles são remunerados para isso, mas sem dúvida nenhuma, o maior retorno que eles têm é ver o material sendo bem utilizado, como você fez, né? Como você fez a sua parte. Eu sempre falo que um bom material é só a ponte. Você não tem um aluno para fazer a travessia, não tem chegada. Então, sem dúvida nenhuma, o mérito é todo seu, né? É todo dos aprovados. Mas saber que a gente fez parte dessa caminhada, que pôde andar junto ali, é um momento muito especial, e vai ser um momento muito especial para os professores também, né? Eles que falam para a câmera, sabe que tem alunos do outro lado, sabe que tem sonhos, que tem vidas, mas não conhece o rostinho de cada um. Então, poder ter pessoas que eles veem que fez o bom uso, pessoas como vocês, dá para ver a gratidão que você tem, você não sabe o quanto isso toca. Eu estou aqui pensando assim, meus amigos, esses professores, eu conheço tudo, eu faço parte desse grupo, dessa empresa. É um motivo de muita felicidade da gente também ver esses resultados. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui, em participar desse momento, mas ainda não acabou não. Então, a gente finalizar, até para passar como dicas e motivação para quem está nos assistindo, o que você considera na sua trajetória que foram erros, seja erros que você corrigiu a tempo, ou erros que você faria diferente agora já vendo que deu certo, e o que você considera também que foram os seus principais acertos? Eu acho que é você se autoconhecer. Essa questão do tempo, né, de estudo, você vai testando. Se chegar em determinado momento, você vê que não consegue absorver, você está cansado, não insista, porque aquilo não vai render. Pare, faça um lanche, ou vá, drene sua atenção para outra coisa, depois volte. E outro aspecto é eu criar uma rotina para mim de estudo, o compromisso, ter hora para iniciar e hora para encerrar. E naquele momento, naquelas horas ali que eu me propus, eu vou até o final e levar a sério. Então, se desligar de mídias, deixar no silencioso ou deixar distante de você. Se for colocar o alarme, coloca o alarme do computador ou de algum aparelho que não vá puxar sua atenção. Procurar ter uma alimentação boa, uma alimentação saudável, que de fato isso influencia muito. Você nutrir o seu corpo, manter o seu corpo saudável até para o seu cérebro conseguir trabalhar. Você também nutrir o seu corpo no sentido de fazer alguma atividade física, que isso também é fundamental. Encerrou ali aquele período, vá dar uma caminhada, ou vá para a academia, ou vá pedalar, né? Isso ajuda também muito. Com relação aos materiais, de fato ouvir o que os professores falam, né? Eles já estão há anos aqui nessa batida. O trabalho, né? Praticamente a vida gira em torno disso, né? Então, por que não dar atenção aos professores ao invés de seguir o que método revolucionário de ensino, que fulano ou ciclano fala? Muitas das vezes isso é só marketing, é só merchan. Não é algo que vai encaixar ali para você, para o seu, né, que você vai conseguir manter. E outra questão é com relação aos exercícios, que eu acho que eu poderia ter feito melhor. Não ter perdido tanto tempo assim, tentando absorver o conteúdo ao máximo e fazer menos exercícios. Então, que eu continuo estudando, mas já uma mudança é incluir nesse ciclo também dos estudos um time ali só para exercícios também. E direcionar também o foco dos exercícios para a banca em específico que você vai fazer o concurso, né? Porque ali você acaba conhecendo mais afinco ela e o teu leque a abrangência das questões daquela banca vai ser muito maior.
do que você ficar fazendo questões genéricas. A não ser que você ainda não tenha um concurso definido com uma banca já contratada, né? Mas a partir do momento que o edital já está ali posto na mesa, pega o escudo e a espada e se joga, sabe? Procure ser o mais pragmático possível, né? Ter essa questão do direcionamento das questões, até mesmo dos materiais do estratégia, do passo estratégico, da marcação dos aprovados, que para mim, no meu caso, foi fundamental, aqueles PDFs. E eu acho que a partir do momento que a gente se propõe a fazer uma mudança, pelo menos no meu caso, adversidades, né, surgirão, dilemas surgirão e aos montes. Se você achar que nada pode piorar, olha que isso é perigoso, porque pode piorar. E muitas das vezes as dificuldades ali do dia a dia, da vida, impactam demais no estudo, porque não é só simplesmente chegar, sentar e estudar, não. Porque se de uma certa forma você não tiver uma certa paz com a sua vida, você não consegue se dedicar àquilo ali e ter um rendimento. Então, procurar ter pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, não necessariamente estar ali para o mesmo concurso ou ser concurseiro, mas pessoas que compreendam aquilo que você está se dedicando, né? E que consigam te respeitar. Porque muitas das vezes você vai estar em off, não vai estar disponível, não porque você não quer, mas é porque você está almejando algo ali de melhora para a sua vida. E a partir do momento que a gente toma decisões que fazem a gente abdicar de muitas das coisas da vida, pelo menos para mim, olhar para trás e fraquejar não é uma escolha. É só olhar para frente, olhar para onde você quer estar, aonde você quer chegar e pedir, né, muita força para Deus, né, para Ele te acompanhar ali, para não te deixar fraquejar, porque momentos difíceis vão ter, e vão ter aos montes, onde você, tentando resolver uma questão, você não consegue compreender a resposta, você sai dali do PDF, você vai para uma videoaula, você vai para o YouTube, você não consegue entender, e em muitos momentos você meio que auto se sabota, vem uma vozinha querendo te dizer que você não é capaz, ou o que você está fazendo, isso é difícil demais, mas é meio que você ter Deus ali, sabe, fechar o punho e ir. Não, eu tomei uma escolha e regredir não é uma opção, não é uma opção. E aí vem o dia seguinte, você tá com a cabeça mais tranquila, você pega a questão, olha aqui, ó, como é que eu não entendi isso daqui ontem? E é assim, os dias são assim, de altos e baixos. Mas agora o principal, com o resultado estando aqui, vale a pena? Vale total a pena. Ainda está sendo um desafio, bem desafiador, por sinal. O concurso foi bem rápido, a prova foi em janeiro, em março saiu já a nomeação, em maio já comecei a trabalhar, então está sendo muito desafiador. Eu me inseri na área, apesar de ter a formação e tudo, mas a bagagem, né, a experiência profissional, essa vai ser o primeiro contato que eu estou tendo, mas está valendo muito a pena. Só na questão da qualidade, assim, sabe, de ter um certo alívio, de não ter uma pressão, assim, absurda, de você não ter um assédio também absurdo, de que você tem que produzir, você é números, você tem que entregar resultados, você como pessoa, muitas das vezes
fica de mão, família só quando você sair daqui. Tá valendo total a pena. O ambiente de trabalho também, pelo menos eu tive a grande sorte de ter pessoas também maravilhosas e não me arrependo. Não me arrependo. Isso é o mais importante, Andressa, que a gente vê isso, né? Cada um tem as suas dificuldades, talvez a minha dificuldade vai parecer maior que a sua, porque é minha, porque sou eu que tenho que lidar com elas, né? Acho que não existe dificuldade grande ou pequena, eu sei que não é fácil para qualquer um, nunca topei esse desafio, porque eu sei que eu não daria conta, estudar para concurso público não é para qualquer um, mas o principal é ver que todos falam desse desafio com esse sorriso no rosto, que mostra que vale a pena, quando o resultado começa a vir, os resultados começam a vir, faz valer a pena. Eu fico muito agradecida de você vir aqui, abrir o seu coração, contar sobre a sua experiência sobre concursos, né, e na expectativa para o baile amanhã. Ai, obrigada, tá enorme. Enorme a expectativa de todos os eventos que vai ter, até o baile, porque não é só o baile, tem muita coisa ainda. Muita coisa por vir, então, Andressa, mais uma vez, obrigada e parabéns. Obrigada. Olha, para você que está nos assistindo, quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, escolher seu próximo concurso para, quem sabe, garantir uma vaga e tá aqui com a gente também, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.